Você. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Alguém é a primeira noite aqui? A primeira vez na casa? Então vou dar alguns recadinhos antes, tá, pessoal? Só para lembrar, né, todos são da casa, mas só para lembrar, quem pegou a fichinha então de maca, que fiquem mais próximos ali da porta, tá? Fiquem lá naquele banco lá no final. Coloquem os telefones, por favor, no silencioso, né, para não atrapalhar a palestra do nosso colega Mário. E que nessa noite, todos que vieram até aqui, né, na nossa casa, que levem para casa tudo que aqui vieram buscar, se for de merecimento de cada um, tá? Então, vamos rezar a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa explanação a todos. Vamos ouvir agora a nossa colega Mara. Ninguém quer. Boa noite. Eu vou ver se funciona, porque a Ana funcionou quinta-feira. Quinta, segunda passada, ela deixou aqui. E dava para ouvir o som igual. Como é que ela fez? Você sabe, seu Paulo? Para cá, para lá? Assim? Se eu não me fazer escutar, vocês... Apesar que eu sou gritora, né? Eu nem preciso de microfone. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu quero abraçar todos. Quem eu não abracei, sintam-se abraçados. Mais uma noite, mais uma segunda. Hoje, quando eu cheguei... 7h35, eu ainda disse para a colega que estava junto, disse, meu Deus, bastante carros, que coisa boa, não tá tão frio, né? A gente deu uma esquentadinha, faz a gente sair de casa. E estamos prevendo, né, mais uma semana de chuva, então as pessoas, a gente cria um pouquinho de coragem para vir até essa casa. Então hoje eu escolhi, eu gosto muito, quem já me conhece, quem sabe, né, desde o tempo que eu comecei a fazer palestra em 2014. A minha primeira palestra aqui na casa eu tenho lá em dezembro de 2014, foi o primeiro convite do seu Paulo. E eu gosto muito de falar das parábolas de Jesus. O que são parábolas? Eu até trouxe aqui bem explicado, né? Para a gente entender o que eram parábolas. Eram simples narrativas que continham verdades indispensáveis de serem compreendidas. Então Jesus falava por parábolas para eles serem entendidos por todos. Porque ele falava desde os mais cultos até os mais ignorantes. Então, para ser entendido, ele falava parábolas. Tinha como finalidade tornar os ensinamentos mais claros, por meio de comparações entre os fatos da vida terrena e o conteúdo de ordem moral e espiritual. Então, eu hoje trouxe a parábola dos talentos. Eu tenho uma pasta lá que eu procuro guardar todas as palestras. Eu vi que eu falei sobre essa parábola já umas 2, 3 vezes. Mas parábolas são muito boas, porque nunca a gente tem mesmas pessoas frequentando a casa, sempre tem alguém variado. E como o seu Paulo costumava nos ensinar, que atrás ele ensinava um pouco para nós palestrantes, assim, de como a gente falar, né? E ele sempre disse assim, pode vir a gente a falar sobre o mesmo texto, que nunca é o mesmo texto, mas às vezes pode vir palestrantes falar aqui sobre o mesmo texto e cada um vão dar uma explicação, uma explanação diferente do entendido. Então, antes de eu falar, ler a parábola para vocês, eu acho muito interessante que ela aqui diz, para entender primeiro o que era um talento. Então, a palavra talento na parábola, ela corresponde ao conjunto de todos os recursos, ou seja, preciosidades concedidas ao homem de Deus, ao homem por Deus. Então, no livro Dinheiro, Psicografia de Chico Xavier, ele fala, tem também um palestrante
que ele conta que lá na época talentos eram tipo umas moedas de ouro que se dava às pessoas, assim, os mestres davam, né? Então, na parábola, antes de eu ler ela, eu vou explicar. Senhor, que fala na parábola, é Deus. Aqui ele fala o Senhor. Os servos são a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e do nosso semelhante. E o tempo concedido para sua movimentação é a existência terrena. Então agora eu vou ler a parábola para vocês. A parábola traz uma fala firme de Jesus, porém consoladora, que nos aponta caminhos que estabelecem um padrão de atitude espiritual perante a vida. Havia subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado. Disse-lhe o mestre: o Senhor age como um homem, que tendo de fazer longa viagem para fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, seguindo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o Senhor deu 5, que eram 5 servos, né? Ele deu 5 para um talento, 2 para outro e 1 para outro. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, seguindo a sua capacidade, ele partiu. Então, o que recebeu seus 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. Ou seja, ele duplicou o valor que ele tinha. O que recebeu 2 talentos, ganhou do mesmo modo outros 2. Mas apenas o que recebeu 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passando longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste a mim 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Então respondeu o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. E foi embora. O que recebeu 2, apresentou também a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-lhe 2 talentos, aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa que lhe dei, confiar-te-ei muitas outras coisas, compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceivas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Por isso, como eu te temia, eu escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, eu restituo o que te pertence. Então, o que ele ficou com medo de gastar, de fazer mau uso? Ele sabia que o amo, né, era severo. Ele escondeu lá, enterrou dele mesmo. E depois chegou para o Senhor e devolveu. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que eu seivo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirai-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto aquele que nada tem, tirar-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lançados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, essa parábola, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mammon, e está também
em Mateus, versículo 21, 14 ao 30. Então, o que a gente, para entender melhor, né? A gente lá no começo eu disse, o que é o Senhor? Esse Senhor que entregou os talentos. Se Jesus falava por parábolas para ser bom entendido, a gente tem esse entendimento. Senhor, Ele é Deus. Deus dá a nós talentos, né? Os servos quem são? Somos nós, a humanidade. Os talentos são o quê? São bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e a dos nossos semelhantes. O tempo concedido para essa movimentação é a nossa existência terrena. Então, o que é os talentos? Quando nós estamos vencendo encarnação atrás de encarnação. Com certeza, nós já passamos por várias outras vidas e vamos ainda passar por muitas. Porque a gente é tão falho, a gente tenta em cada encarnação melhorar, mas ainda não estamos merecedores de não precisar reencarnar. Então, a gente vai colhendo. O que nós estamos fazendo com os talentos, ou seja, com os bens preciosos que antes de reencarnar Deus nos deu, para a gente empregar aqui nessa encarnação. Ou seja, são recursos que outorga serem empregados em benefício meu e do meu semelhante. O que eu estou fazendo para multiplicar os meus talentos? Como eu vou entregar quando eu voltar dessa encarnação e entregar para o meu amo, que é Deus, e dizer, ó Senhor, eu multipliquei. Eu multipliquei tudo que eu tinha de bom. A gente às vezes acha assim, mas eu não tenho nada de bom para compartilhar. Nós esquecemos que nós, cada um de nós aqui, com certeza, principalmente família, a gente tem mais de uma família. A gente não tem a nossa família só sanguínea, os nossos familiares ali, filho, pai, mãe, irmão. Nós temos essa nossa família que nos requer atenção, que nos requer empreendimento, que nos requer que a gente compartilhe tudo aquilo que a gente sabe e que a gente também seja merecedor de mais aprendizado com eles. A gente tem a nossa família do nosso trabalho, que não deixa de ser uma família, que cada um lá tem o seu modo de agir, lá a gente às vezes tem aquelas discordâncias, mas é uma família que lá estamos aprendendo e com certeza lá a gente vai poder multiplicar muitos talentos, que seja da tolerância, da paciência, né? Em cada uma delas, nós temos a nossa família da nossa casa espírita, nós trabalhadores temos a nossa família de trabalhadores e dos estudos. Hoje até a Júlia fez uma colocação lá no grupo, que se cada um às vezes tem seu pensamento, cada um tem uma opinião, e isso em qualquer família há discordância, e o que a Júlia colocou? A paciência, a tolerância, o aprendizado, e é isso que nós temos que multiplicar. Porque se a gente, nessas famílias que a gente passa diariamente, né, a gente fazer o quê? A gente cruzar os braços, a gente se revoltar com tudo e com todos, não fazer nada para melhorar, a gente vai chegar lá em cima e dizer, eu escondi tudo que eu tinha de bom. Ou quantas pessoas que estão aqui distribuem esses talentos que tem de dizer, a pessoa está passando uma dificuldade que a gente sabe, minha amiga, meu amigo, eu estou mal, eu estou ruim, eu estou entrando em depressão, ou meu filho, meu marido, e a gente que já conhece uma casa tão maravilhosa como essa, a gente diz assim, vai lá, segundas e quintas-feiras tem trabalho na casa, nas terças tem estudo, vai lá aprender um pouquinho. Isso é distribuir os talentos, isso é compartilhar os talentos, isso é multiplicar talento também. Tudo aquilo de bom que a gente faz, verdadeiramente de bom para o próximo, é multiplicar nossos talentos que Deus nos deu. Então a gente pode fazer isso diariamente, né? A gente pode fazer toda hora, com os nossos filhos, com os nossos maridos, nossos pais, nossos irmãos, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, com essa família tão querida. Então, a gente tem essa oportunidade
de dividir os nossos talentos. Se a gente pensar nessas parábolas de Jesus, olha quantos anos foram escritas e quanto entendimento até hoje nos traz. Se daqui 10, 20 anos alguém for falar dessas parábolas de Jesus, vai também fazer essa mesma reflexão de o que a gente está fazendo com os talentos que nós recebemos. No que se refere à aplicação de talentos, vemos que a parábola trata de multiplicação. Multiplicar talentos é finalidade evolutiva. Os nossos talentos devem ser multiplicados em favor da vida, do bem das pessoas. Aqueles que possuem recursos financeiros, eles podem multiplicar o dinheiro na forma de escolas, hospitais, atividades esportivas, sem que para isso deixar de usufruir desse próprio dinheiro. Os que têm acesso à cultura, os livros, além de aprenderem, podem ajudar também os outros a aprenderem. Temos também o talento da fé religiosa, que é aquela que nós temos aqui, que nós usufruímos. Há pessoas que não participam de nenhum culto, de nenhuma religião, mas também se dedicam a servir a humanidade. Ou ainda o talento do poder, seja o poder político, o poder de administrador, que deve ser multiplicado em benefício para as pessoas. Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, nos traz duas importantes representações dos talentos divinos: tempo e oportunidade. Que difícil essas duas palavras, né? Ainda mais hoje em dia, se a gente parar para pensar, a gente costuma falar isso sempre. Hoje em dia a gente não tem tempo mais para nada. A gente não tem tempo às vezes para ligar para um amigo ou até para um parente, para a gente dizer: oi, tudo bom? Como é que tu tá? E oportunidade. Segundo Emmanuel, ninguém vive deserdado das riquezas, das horas e das oportunidades para consagrar-se ao bem e a multiplicação dos talentos, obra do bem e favorecida por duas leis: leis da sociedade e lei do trabalho. Então, olha os dois talentos mais primordiais. Ninguém, olha que Emmanuel, como Emmanuel era, né, ele nos explicava bem, ninguém vive deserdado da riqueza. O Chico dizia assim, ó: ninguém tem tão pouco que não possa doar, e ninguém tem tanto que não merece receber. Ninguém é tão, nossa, eu não preciso de nada. Com certeza aquela pessoa precisa sim. Ela às vezes ela acha que ela tem tudo, e ela às vezes é que mais precisa. Ela não tem uma atenção de um familiar, ela não tem o respeito de um filho. Ou aquela pessoa que diz: ai, mas eu não tenho nada para doar. É aquela pessoa que mais vai ter aquele abraço gostoso para dar um abraço na gente. É aquela pessoa mais humilde que vai dar aquele carinho e aquela atenção. Então aqui Emmanuel diz: ninguém, segundo ele, ninguém vive deserdado de riqueza, de horas e de oportunidade. As oportunidades é aquelas que nós temos 24 horas por dia. Cada minuto é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferente. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer uma oração, eu tenho tempo de fazer uma prece, eu não trago alguém, né? Ah, lá o seu Paulo coloca, nos chama atenção todo dia no grupo. Se ele não bota primeiro, alguém vai lá e bota os pedidos de prece. Ah, mas eu não posso, aquele horário era o meu horário de trabalho. Mas não quer dizer que você tem que fazer naquele horário. Eu, muitas vezes, aquele horário lá eu não consigo. Mas daí, quando a gente lembra, a gente vai lá e faz. Então, a gente tem oportunidades de fazer, de multiplicar também esses talentos. E a gente tem tempo. Tempo de ajudar alguém, tempo de saber que tem uma pessoa doente, tempo de saber que tem alguém que está precisando de uma ligação. Quanto tempo a gente não ouve falar de alguém? Quem é que lembra aqui do céu que conheceu o seu Alcides? Que trabalhava aqui na Casa Espírita, que trabalhava um senhor bem baixinho, pequenininho, magrinho, ou ele trabalhava na maca ou nos passes. Alguém aqui conhece o Alcides? Margarete só? O seu Alcides era uma pessoa, a Lu também, uma pessoa muito querida pela casa. Todo mundo tinha um carinho muito grande. O seu Alcides não pôde mais vir por motivo de saúde. E estava todo mundo com saudade do seu Alcides. Mas quem é que ligou para o seu Alcides?
A Jura conseguiu ligar para ele. Terça-feira ele nos deu a notícia que ele está bem, graças a Deus. Mas é isso que nos falta às vezes. Tempo. Lembrar que aquela pessoa precisa. Né? A gente às vezes fica... A dona Nina, né? Então, a gente está faltando, e isso depende. Mas é mesmo, eu podia ter ligado para minha avó, podia ter ligado para uma amiga, podia ter ligado para saber como é que tá. Eu podia. E por que então, gente? Por causa do tempo, falta tempo. Mas a gente não pode esquecer que o nosso tempo, amanhã, a gente não sabe. Se hoje sair daqui, a gente não vai infartar, se a gente não vai ter algum problema, se a gente não vai desencarnar. Ninguém sabe. Não vai, não. A nossa hora. Não vai, não. Mas a gente não sabe o nosso tempo, né? É só Deus sabe. Só Ele pertence ao nosso tempo. E o que a gente está fazendo com o tempo e as oportunidades? Vamos pensar nisso. Então, podemos então, como exemplo, multiplicar. Como multiplicar os nossos talentos, né? Usar nosso tempo para acolher e sedimentar ensinamentos nobres, cultivar a fraternidade, oferecer consolo ao irmão necessitado, semear a prece, sorriso, afeto. Quantas pessoas relatam, ou relatam para nós, ou relatam para o seu Paulo em particular, ou para algum médium da casa que diz assim, ó, nossa... Eu cheguei naquela casa e fui recebido por alguém lá na frente que me deu um sorriso que já melhorei na hora. Eu cheguei lá na casa e fui abraçado por tantos ali na entrada que eu já melhorei na hora. E isso a gente não precisa fazer só na casa espírita, isso a gente pode fazer diariamente. Às vezes a gente pega as pessoas, às vezes assim, principalmente os homens, vou relatar com os homens, às vezes eles nos abraçam assim, porque eles não estão acostumados, né? Nossa, ganhar tanto abraço. Mas o abraço acolhe, o abraço ampara, o abraço cura. E aqui diz, o abraço, ele é cultivar fraternidade. Abraço, prece, afeto, emitir o pensamento e auxílio de um necessitado. Mas eu nem conheço aqueles nomes que o São Paulo coloca lá para prece. Não precisa conhecer. É só a gente emanar o pensamento que ele vai. É só, vocês nunca souberam o que é o passe à distância, a marca à distância, a prece à distância? Ela vai chegar lá. E temos relatos. Já falei várias vezes, o cunhado meu que estava doente na UTI. Ele não era espírita. E várias religiões, a nossa casa foi uma casa que rezou muito por ele. E ele relata que ele viu cabeças em cima dele na UTI, luzes, que ele não era merecedor de tanto. Ele dizia, ele depois relatou quando ele saiu da UTI, do Covid, ele disse que ele pensava, ele queria dividir um pouco aquelas pessoas que estavam lá. E o que é isso? A gente está multiplicando nossos talentos. A gente está emanando uma prece para alguém. Já precisa conhecer. Divaldo, ele contava, né, nas palestras dele, que ele tinha todo dia de manhã, quando ele ia fazer as preces, ele pegava mais ou menos, eu não lembro bem, mas eu vou simplificar. Ele pegava 15 nomes que ele tirava das notícias, né? Naquela época que eu li isso, esse relato dele, ele disse que tirava de jornal, da assaltante, traficante, estuprador, ele pegava aqueles nomes e ele colocava 15 nomes. Todo dia nas preces dele, ele pedia para aquelas pessoas. Porque ele sabia que aquelas pessoas teriam um ou dois, pai ou mãe, de repente, que iriam pedir pelas pessoas. E todo dia ele pedia. E Divaldo era um médium vidente, né? Além de ser um grande médium, ele era vidente, ele enxergava. E ele conta que ele parava. Aí ele ficava assim, um mês, lendo aqueles mesmos nomes. Aí depois ele tirava os nomes e botava outros. E ele disse que um dia um espírito disse para ele assim, Divaldo, não para de falar os nomes, não faz só um mês, faz mais tempo. Daí ele disse assim, mas quem é você? Dizer, eu estava no umbral, eu fui muito ruim, eu fui um assassino, e eu estava lá no umbral perdido, eu achei que eu não tinha tanta coisa ruim que eu fiz, eu rastejava, eu achava que nunca
eu ia ser merecedor de uma ajuda. E eu todo dia escutava o meu nome longe, assim, como se alguém falasse o meu nome. E eu comecei a prestar atenção naquilo e comecei a acreditar que tinha alguém orando por mim. E aquilo foi me dando força para me melhorar e pedir para Deus, Deus me ajuda. E eu consegui sair lá do umbral. Então você nunca pare de fazer isso. Eu tô falando que eu tô toda arrepiada. Você nunca pare de fazer isso. Então, gente, para vocês verem o quanto a prece é maravilhosa. Quanto a gente pode fazer por aquelas pessoas em pensamento, em oração. Eu trouxe mais coisa aqui, mas vou ter que simplificar por causa da hora. Então, na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso da sua infelicidade. Receber a mais reduzida possibilidade de ganho, contar apenas com um talento e temeu lutar para valorizá-lo. Então, a parábola lá, né? Aquele que ganhou um foi o que enterrou e entregou só um. Por quê? Porque ele tinha medo. Porque ele sabia que o amo, né, era severo e ele ficou com medo. Quanto aconteceu ao servidor e vigilante da narrativa do texto espírita, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhe-se à ociosidade alegando medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar. Vamos ver se a gente se encaixa num desses medos. Quantas vezes a gente tentou fazer alguma coisa para melhorar e a gente não fez por medo? Então, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar alguém, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a sua existência. Na vida, agarra-se ao medo da morte. Na morte, confessa o medo da vida. Não querem voltar para a nova encarnação. Quantos relatos a gente tem? Quem lê livro espírita sabe que quantas vezes as pessoas têm que desencarnar, né? É mandado pelo mundo espiritual que ela precisa. E aqui, para terminar, tem mais coisas. Quem quiser mais, pode ir lá olhar na internet, ou eu posso mandar ali no grupo, da onde eu tirei essa explicação aqui. Ela é linda, né? É linda, mas ela é meia grandinha. Daí, para finalizar, o título da conclusão, eu gostaria de citar um fato da vida de Madre Teresa de Calcutá. Só para a gente finalizar essa palestra. Prestem atenção no que foi Madre Teresa de Calcutá. O título, conta-se que Madre Teresa, um dia após ter retirado das lixeiras de Calcutá um homem que estava na agonia da morte, deu-lhe banho e o colocou numa cama digna, para que ele ali morresse. Ele, tomando-lhe suas mãos, perguntou-lhe em lágrimas: "Qual é, senhora, a sua religião?" A Madre Teresa lhe respondeu, marejada de emoção: "A minha religião é você." Daí o homem continuou olhando para ela, né, agradecido. Vocês imaginam a cena: um mendigo sujo, maltrapilho, numa lixeira, e ela, uma madre, foi lá, retirou ele de lá, deu banho, deu comida, colocou ele numa cama digna, sabia que a morte dele estava bem ali, né? Seria rápida. Ela fez tudo isso, colocou ele numa cama digna e ele abraçou ela, pegou as mãos dela e disse: "Qual é a sua religião?" Ela disse: "A minha religião é você." Aí ele disse: "Qual é o Deus a que a senhora serve?" E ela disse: "Meu Deus é você." Então, logo, transformar a nossa religião e nosso amor ao próximo é algo indivisivelmente grandioso, que faz com que aprendamos a valorizar os talentos que Deus nos deu, a dignificar os talentos que vamos levar para além da nossa morte. Então, ela era uma pessoa tão
tão maravilhosa, de uma fé tão grande, uma pessoa tão pura, que ela não se engrandeceu, ela não disse a religião dela, porque nós não temos religiões. Toda religião que falar em nome de Deus e fazer a caridade, fazer o bem, é de Deus. Então ela diz, a minha religião é Deus. Qual é o Deus que a senhora serve? Meu Deus é você, é o próximo. Foi tudo que ele nos ensinou. Amar ao próximo como a Deus mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Então é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo tão pouco para nós, né? Ele está pedindo tão pouco. Se a gente pensar assim, olha, quanto a gente tem para dar, quanto eu tenho para servir. Olha o que está acontecendo lá, gente, em Israel. Olha essa guerra horrível. A gente mora num país que não tem isso. A gente mora num país, num estado que rápido, se precisou ser ajudado, quantas pessoas ajudaram? Quanta gente tem para oferecer? Se hoje, eu tenho certeza que se hoje qualquer pessoa, não tá mais fino, né? Não tá. Não tá, né? Eu acho que eu apertei aqui, será? Não tá. Alô? Não tá. Se hoje qualquer pessoa que viesse aqui, eu ou o seu Paulo, ou a Fran que fez a abertura e dissesse assim, gente, tem uma família necessitada muito de alimento. Se vocês puderem trazer até quinta-feira, eu tenho certeza que a nossa recepção lá quinta-feira está cheia de alimentos. Porque a gente tem isso no nosso coração, de querer ajudar. Mas às vezes precisa que alguém diga ali, ó, vamos lá, vamos ajudar. E isso nos falta, a gente tomar a iniciativa. A gente, mas eu queria, tem lá o centro espírita que vão lá na casa que hoje não diz mais orfanato, né? É casa de acolhida, é casa de idoso. Quantos de nós poderíamos ir lá? Quantos de nós poderíamos ter esse tempo, às vezes, de ir no hospital, lá no Santo Antônio, as crianças lá com câncer, de ir lá fazer um agrado, não é levar nada de alimento, é ir lá ler uma história, ir numa casa desses de idoso que eles ficam lá esperando o mês inteiro por um familiar ir lá visitar e não vai ninguém. E quantos de nós poderia ir lá, dar um carinho, um abraço, pentear o cabelo de uma senhorinha e ninguém vai. E a gente, mas se me falasse eu ia. Não é assim que a gente faz às vezes? Fulana foi em tal lugar, se eu soubesse eu tinha ido junto. É que está faltando para nós. Só que nós temos aqui, Emmanuel nos disse, tempo e oportunidade todos nós temos. Agora a gente tem que saber usar. A gente tem que saber usar esse talento. Eu espero que um pouquinho do que eu falei hoje serviu, com certeza a carapuça serviu aqui em mim, ó, para muito do que eu falei, e espero que a gente tenha também, pega uma coisinha e tenha dito assim, ó, é verdade, eu preciso mudar isso, preciso rever os meus talentos. Muito obrigada por terem me escutado, uma boa noite para todos. Tinha ali, seu Paulo, muita. Alô. Depois de uma palestra assim que faz com que a gente, até certo ponto, fique até com vergonha, né? A gente não faz nada disso, e faz um bom tempo que a gente não faz. Eu estava me lembrando de há quanto tempo nós deixamos de ir na casa das pessoas. Só ir na casa. Quanto tempo? Mas foi depois da pandemia para cá, né? Depois da pandemia para cá mudou o nosso comportamento. Mas que a gente possa achar um meio de voltar a isso aí. Porque para nós espíritas, e eu sei que não só para nós espíritas, mas para todos, em geral, nós temos essa vontade entre nós. Depois que a gente já começa a conhecer um pouquinho, a gente diz, mas eu não sabia disso aí, ninguém me disse nada, né? Isso a gente sempre fala assim. Mas é bom porque vai fazer nós voltar às nossas origens, vai fazer nós voltar a ser gente novamente e ter mais fé. E como é bom quando a gente descobre que a gente tem fé, que a gente fez isso porque a gente tem fé, que a gente acredita em alguma coisa. É muito bom isso.
E para nós que somos espíritas é mais bom ainda, porque é o que nós temos que fazer diariamente. Então vamos pensar nisso aí, vamos pensar em tudo que a Mara falou, não é só isso, mas a lição foi muito rica de assuntos, de temas. Podia dividir 2, 3 temas aqui, teria tranquilamente mais 2 ou 3 palestras aqui nesse tema. E ela disse no início que conforme o palestrante faz essa palestra, cada um tem uma ótica. O senhor falava isso. Cada um tem uma ótica, né? E a gente tem mesmo, né? Tem essa ótica. E conforme para quem nós estamos falando, ainda nós temos mais uma visão. Porque às vezes a gente vem pronto para dizer uma coisa e a gente diz outra para vocês. Tem mais isso aí. Mas que bom que tudo isso acontece conosco. Isso aí é que o Espiritismo existe para isso, para preencher as lacunas da nossa vida, preencher tudo aquilo que a gente não imaginava, a gente se imaginava tão longe de nós, está tão perto de nós. A gente mostra tantas janelas que a nossa alma abre todos os dias. E todos os dias nós temos coisas para fazer diferentes e coisas que é edificante. Como é gostoso a gente fazer as coisas que mandam o nosso coração. Então, que isso seja uma tônica para todos nós, seja alegria para todos nós. Então vamos orar. Bondoso Deus, amado Jesus e todas as entidades espirituais que estão na nossa casa, para atenderem nossos pedidos, nossos propósitos de ter vindo aqui nesta noite, pedir por nós, pedir pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, pelos nossos vizinhos, por todas as pessoas que estão, de uma certa maneira, carecendo do seu amor, da sua piedade, da sua alegria, da sua paz tão verdadeira. Querido Deus, nós estamos aqui nessa casa espírita, bondosa, aconchegante, agradável em temperatura. Nós estamos te agradando, Senhor. Estamos pensando na nossa vida, o quanto nós devemos estar com pensamento, com nossa ação, com nossa vontade sempre voltada ao bem, sempre voltada à lei de caridade, à lei do amor, da serventia, da alegria, da felicidade. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Nesse primeiro dia da semana, primeiro dia útil da semana, uma segunda-feira, possamos sair daqui em paz. Possamos sair daqui alegres, felizes, porque aqui nós tivemos um reencontro com Deus, com Jesus, com o nosso amigo Bezerra de Menezes, que é o patrono espiritual dessa casa, que deve estar por aqui. Nós temos tanta certeza, tanta alegria, tanto amor para dar, para servir de modelo para qualquer pessoa que está em condições de servir, de doar, de enxergar os outros com os olhos do nosso coração, com a vontade que nós temos de atingir todas aquelas pessoas que gostam de nós. Querido Deus, amado Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, se utilize das águas que estão lá na frente e façam dessas águas um bálsamo curador e protetor para as pessoas que vão bebê-la. Para que as pessoas realmente modifiquem sua maneira de ser, sua maneira de estar e melhore da sua situação de enfermos. Que nós sabemos que são tantos enfermos nesse mundo. Então que cada um que se sente enfermo, que se sente doente nessa data, que está passando pela maca, na nossa maca aqui do centro,
que possam se sentir melhores, atendidos nas suas virtudes, nas suas qualidades de vida. E que seja a paz, a excelência para todos nós, que cada um de nós possa agradecer ao Senhor da vida, porque aqui nós estamos e aqui nós vamos fazer temporariamente morada para assistir às palestras, para estar bem com Deus, para estar bem com nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos conhecidos e bem com nós mesmos. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, pela alegria, pela felicidade, pelo momento de oração, pelo recolhimento interior e por tudo que o Senhor nos dá e nos deu e nos dará ainda hoje, nesta noite aqui na Casa Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Vai chegar o dia de poder fazer. Vai. Tem que desligar.